Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast 7 Passos para a Aula Perfeita. Esse podcast conta com o apoio do Governo Federal e do Ministério da Cultura sob os recursos da Lei Paulo Gustavo e também da Prefeitura de Governador Valadares, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e do Viva Valadares. Eu me chamo Samira Nunes, sou professora de inglês, sou professora também de pós-graduação em metodologias do ensino da língua inglesa, mentora de professores e também escritora. E ao longo da minha trajetória em sala de aula, e já são mais de 12 anos em sala de aula, eu sempre procurei observar o que fazia os olhos dos alunos brilharem em sala de aula, o que realmente capturava a atenção deles e os fazia prestar realmente atenção naquilo que eu tinha a dizer. Atualmente, os professores competem por atenção com vários recursos, especialmente os aparelhos celulares, e não é fácil para ninguém competir com esses recursos, né? Competir com a atenção que os alunos dispensam a esses dispositivos. E por isso que hoje nós mergulharemos em estratégias poderosas para transformar aí o ambiente de sala de aula em um espaço envolvente, visando maximizar a aprendizagem dos alunos. E as estratégias que eu irei compartilhar com você nesse podcast foram resumidas em 7 passos, que são frutos de toda a minha carreira em sala de aula, além de reunir conhecimentos do CELTA, uma certificação para professores da Universidade de Cambridge, e da minha recém-concluída pós em Neurociências da Aprendizagem. E também já vou deixar aqui 2 dicas de livros para você que inspiraram também esse material e esses estudos e vão servir aí para complementar a sua jornada nesses 7 passos que eu vou compartilhar com você hoje. O primeiro livro se chama Brain Matters, Translating Research into Classroom Practice, da Patricia Wolf. Esse livro, infelizmente, não tem tradução ainda para o português, mas vocês podem conseguir comprá-lo aí na Amazon, no Kindle, né, em vários lugares na internet. Se você consegue ler em inglês, eu recomendo muito, porque é uma pesquisadora neurocientista, Patricia Wolf, que reuniu os mais recentes achados da neurociência e conseguiu colocar isso numa linguagem para que os professores conseguissem aplicar esses conhecimentos dentro da sala de aula e potencializar o aprendizado dos alunos. E o segundo livro tem em português, é de 2 médicos neurologistas brasileiros, o Ramon Consenza e a Leonor Guerra, e se chama Neurociência e Educação. Bom, passada a indicação dos 2 livros, nós vamos começar já diretamente com o nosso passo 1. O nosso passo 1 é um passo muito conhecido para todos os professores, mas muitas vezes a gente não se aprofunda nisso durante a universidade, durante o estudo acadêmico, e se chama planejamento. A gente estuda muito planejamento, né, durante a nossa faculdade de licenciatura, mas a gente não pensa num planejamento como eu vou expor aqui para vocês, que é num método que se chama scaffolding. Scaffolding, traduzindo grosseiramente, significa andaimes. Então, pensa em algo que a gente vai construindo de baixo para cima, camadas por camada. E eu gostaria de trazer para você uma frase que eu coloquei que é de autor desconhecido, mas ela é atribuída aí a diferentes pessoas, por isso que eu não quis mencionar ninguém, porque é atribuído a muitas pessoas diferentes, e a frase é: falhar ao planejar é planejar falhar. Se você não planeja a sua aula, você pode ter aí quase certeza de que algo não vai dar certo. E mesmo planejando, ainda várias coisas podem sair do controle, né? E a gente prepara uma aula por vários motivos. Um deles é para antecipar problemas em potencial e estar preparado para lidar com eles. A gente também planeja para garantir que essa aula tenha um propósito claro, né? Então, resumidamente, é para saber onde você está indo, por que você está indo e como você vai chegar lá. E todo o planejamento que eu vou recomendar aqui para vocês e todos os 7 passos são baseados no que a gente chama atualmente, que é muito discutido aí, né, na aprendizagem, na sala de aula, pelas pedagogas especialmente, que se chama metodologias ativas.
Se você não sabe o que é metodologias ativas, vou te dar uma breve explicação, mas eu recomendo muito que você corra atrás de conhecer mais sobre isso, pois é um tipo de educação que tira o foco do professor e centra o foco da aprendizagem no aluno. O seu aluno é a estrela da sua sala de aula. Então, não existe o professor lá em um pedestal, né? E os alunos ali como pequenos minions, recebendo apenas conhecimento. Isso não existe mais, tá? Inclusive, uma das coisas que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a explicação de conteúdo, né? Que a gente não simplesmente explica o conteúdo. Mas nós vamos chegar lá. Então, voltando às metodologias ativas, o foco aqui de uma aula planejada baseado nisso é criar, na verdade, oportunidades, né, para que os alunos se envolvam ativamente com o conteúdo. E isso pode ser feito aí de várias maneiras. A primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é o nosso objetivo de aprendizagem. Então, onde que eu quero chegar? O que eu quero que os meus alunos saibam ao final dessa aula, ou ao final dessa semana de aulas, ou desse mês, ou desse bimestre, né? Nós temos aí esse planejamento a longo, a médio e a curto prazo, mas vamos pensar só em uma aula. O que eu quero que os meus alunos sejam capazes de fazer no final da minha aula? É por aí que eu começo a planejar. Então, teoricamente, a gente começa de trás para frente, né? Se eu começo do meu objetivo, se eu começo desse alvo aí, que é o que eu quero que os meus alunos saibam fazer, ou aprendam, ou consigam explicar, dependendo de qual for o conteúdo que você ensina, eu começo a planejar de trás para frente, desse objetivo para o começo da aula. Então, considere refletir e colocar sempre no seu planejamento o tipo de aula que você vai dar, o seu objetivo principal, que é esse alvo, né, final, que é essa meta. Você pode ter também um objetivo secundário. Por exemplo, eu quero que os meus alunos aprendam sobre mitocôndrias, né? Mas, além disso, o que mais eles podem aprender aqui? Ou qual objetivo eu tenho para mim mesmo também, né? Seria um objetivo pessoal. Então, aí, objetivo principal, secundário e pessoal, né? O que eu quero fazer diferente nessa aula que diz respeito a mim, certo? Você também pode colocar os materiais que você vai utilizar e, muito importante, na verdade, talvez o mais importante, antecipação de problemas e soluções. É pensar em tudo que pode dar errado na sua aula e já encontrar uma solução para isso de antemão. Então, por exemplo, o meu aluno, eu vou precisar do livro didático e o meu aluno esqueceu o livro didático. O que pode ser feito? Né? Será que ele pode sentar em dupla com outro aluno? Será que isso é viável? Será que não é melhor tirar uma cópia para esse aluno? Será que ele consegue acompanhar sem livro? Será que eu posso emprestar o meu próprio livro para ele? Qual que é a melhor solução para esse problema? Ou então, o meu aluno chegou atrasado, perdeu a primeira parte da aula, perdeu os primeiros 10 minutos da aula. O que pode ser feito? Será que eu posso colocar ele em dupla com um aluno que é um aluno, talvez, que tem mais facilidade no conteúdo e que pode auxiliar ele durante a tarefa? Será que eu mesmo não posso, quando eu terminar de dar o meu conteúdo, ir lá na carteira desse aluno e explicar diretamente para ele rapidamente ali sobre o que aconteceu nos primeiros minutos da aula e ele perdeu? Então, dependendo da aula que você for dar, do seu conteúdo, do que você tiver planejado para o dia, algumas estratégias vão ser melhores que as outras e você precisa ter isso pensado e escrito antecipadamente, certo? E aí nós passamos para os estágios da aula, né? Como que a gente vai começar a desenvolver, praticar o que a gente tem que praticar por meio de atividades e finalizar essa aula atingindo esse objetivo que a gente falou anteriormente. Nós vamos ter aí 7 estágios. Coincidentemente, são 7 passos e 7 estágios, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Nós ainda estamos no primeiro passo, que é o planejamento. A gente vai começar essa aula aí sempre com um aquecimento. Então, eu não posso simplesmente sair do nada, chegar na minha aula, abrir a porta, cumprimentar, bom dia, pessoal, e falar, abra o livro na página tal que nós vamos falar de mitocôndrias. Não dá.
né? Um dos princípios da neurociência é que nós precisamos conectar um novo conhecimento com outros conhecimentos prévios. Então, eu uso uma metáfora que é: o cérebro do seu aluno é um grande terreno, é um solo muito fértil para o aprendizado, especialmente se ele for criança. Cabe a você adubar esse solo antes de você jogar a sementinha do conteúdo. E o que é adubar, preparar esse solo? É trazer para o aluno coisas que podem se conectar a esse conhecimento que você vai apresentar nessa aula, certo? Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito fazendo perguntas para eles sobre um conhecimento relacionado. Pode ser feito trazendo uma imagem. Pode ser feito trazendo um vídeo, trazendo um áudio, um texto no livro, né? Uma imagem no próprio livro didático. Então, sempre você tem que ter ali uns 3 a 5 minutinhos de aquecimento para preparar o conteúdo para ser apresentado, né? Depois desse estágio de aquecimento, a gente vai ter finalmente ali o foco. O que você quer falar ali com eles naquele dia, que eu chamo de exibição ou suscitação do conteúdo através da técnica de descoberta guiada. Calma, vamos por parte. Por que eu não chamo essa parte de explicação? Porque se você simplesmente chegar lá na frente dos seus alunos e explicar a matéria, de que forma que você está aplicando metodologias ativas? De que forma que o seu aluno está sendo ali o centro, a estrela dessa aula, certo? Então, nós não vamos simplesmente chegar e dar uma palestra para os alunos. Nós vamos suscitar o conteúdo. E quando eu falo através da técnica de descoberta guiada, né, o que é isso? É uma forma indutiva de fazer com que o aluno compreenda. Então, nas atividades de descoberta guiada, nesse momento de suscitação ou exibição do conteúdo, o professor vai oferecer para o aluno ali a oportunidade deles serem expostos e analisarem o conteúdo, a fim de ajudar esses alunos a entenderem por si próprios. Então, essa exibição de conteúdo, seja num livro didático, num PowerPoint, num slide, num vídeo, seja qual a forma que você encontrar para apresentar esse conteúdo para o aluno, ela tem que ser intuitiva. Você tem que arrumar meios de que intuitivamente os alunos descubram e aos poucos descubram o que é aquilo ali. O que está sendo falado, né? Pode ter texto? Pode ter texto, sim. Não é um problema ter texto na descoberta guiada, né? Pode ser exibido aí de várias maneiras. A questão é não haver explicação explícita, como se fosse uma palestra, como se você estivesse falando e os alunos simplesmente ouvindo passivamente. É por isso que se chama metodologias ativas, porque o aluno é participante ativo ali daquele processo de aprendizagem. E aí, como que eu vou fazer o meu aluno, que já não presta atenção em nada, descobrir ali intuitivamente o que eu quero que ele descubra? Você vai fazer perguntas para eles. Na verdade, você vai fazer perguntas a sua aula inteira, porque uma das melhores formas de prender a atenção deles, de fazer com que eles estejam sempre nas pontas dos dedos, prestando atenção, é fazendo perguntas frequentes. Porque a qualquer momento a pergunta pode ser para ele. Então, se ele não estiver prestando atenção, né, fica um pouco constrangedor. Então, vamos fazer perguntas o tempo inteiro durante a aula. E existem 2 tipos de perguntas aqui que a gente pode fazer. A primeira, eu chamo de QCC, que são questões de checagem de conceitos. Ou seja, os alunos foram apresentados ali ao conteúdo. O que você vai fazer? Você vai confirmar se eles realmente entenderam. E você também vai fazer perguntas indutivas, que induzem eles a pensarem nas respostas e a acertarem. Por isso que essas perguntas são das mais fáceis para as mais difíceis e das fechadas para as abertas. Vou te dar um exemplo. Estamos falando de mitocôndrias, né? O nosso exemplo aqui do dia. Nem é meu conteúdo, poderia estar dando um exemplo mais fácil de inglês, mas vamos falar de mitocôndrias só para vocês verem como é simples.
Você pode virar para o aluno e fazer uma pergunta de sim ou não. Então, a mitocôndria é isso ou é aquilo? É assim ou é assado? E deixa eles escolherem. Ou dá opção. Ou então faz uma frase, né? E fala assim, mitocôndria isso, isso, isso e isso. Certo ou errado? Joga umas erradas no meio. Não joga sempre certas, não. Joga umas erradas para pegar eles de surpresa, né? Verdadeiro ou falso? Isso você perguntando oralmente para esses alunos, certo? Pode ser por escrito? Pode ser por escrito também. Umas 3, 4 perguntas ali de checagem de conceitos para ver se eles realmente compreenderam. É válido, mas eu gosto muito de quando é feito oralmente, com toda a turma envolvida, porque a resposta de um vai ajudando o outro a compreender também. Porque é claro que nem todos vão capturar ali o que você quer imediatamente, certo? Alguns vão capturar mais rápido, outros depois, e outros vão entender através da compreensão dos colegas, o que gera um espírito ali muito cooperativo em sala de aula, muito interessante também. Depois que você já fez algumas perguntas ali fechadas para eles, de sim ou não, ou de isso ou aquilo, ou sei lá, é dessa cor ou é dessa cor, né? Você pode ir para perguntas mais reflexivas, abertas. Então, dado isso e isso, se eu fizer isso e isso, o que acontece? E deixa eles martelarem a cabeça, né? Quebrarem a cabeça para encontrar uma resposta para você, certo? Outro tipo de questão que nós temos são as questões de checagem de instruções. Então, nós checamos conceitos. Agora, vamos supor que nós vamos dar uma atividade sobre esse conteúdo aí que eles descobriram, né? Nós vamos dar a instrução sobre a atividade que a gente quer e nós vamos fazer o mesmo tipo de pergunta sobre a instrução. Por exemplo, com certeza já aconteceu com todo professor, de você explicar tudo o que você quer que seja feito, com uma linguagem clara, simples, concisa, e na mesma hora todos os alunos estão te perguntando exatamente aquilo que você acabou de explicar. Certeza que acontece em toda aula. Para evitar isso, ou para tentar amenizar isso, assim que terminamos de dar as instruções, nós vamos fazer essas perguntas para checar se eles realmente entenderam. Por exemplo, então, é para marcar TOF ou VOF? Acontece muito na aula de inglês, ao invés deles marcarem T de true, que é verdadeiro, eles colocarem V de verdadeiro, porque já estão acostumados, mas eu quero que respondam em inglês. Então, não é V, é T. E aí, eu já antecipo esse problema e pergunto, então, é TOF ou é VOF, né? Precisa de resposta completa ou não? É para fazer no livro ou no caderno? Você vai fazer essas perguntas para os seus alunos antes mesmo que eles façam para você, certo? Então, qual página é para fazer mesmo? Para ver se eles estão prestando atenção. Depois que a gente passa aí pelo aquecimento, pela apresentação do conteúdo, né, pelas questões de checagem de instruções, o nosso aluno já entendeu o que a gente queria que ele entendesse. Nós queremos que ele pratique agora, né? Toda aula precisa ter prática. Toda aula em que o conteúdo é apresentado, na verdade, precisa ter prática. Não existe, vou despejar isso aqui nos meus alunos e não dar uma oportunidade deles fixarem esse conteúdo. Nós precisamos de atividades. E aí nós temos 3 tipos de atividades que eu vou apresentar para vocês. E elas devem ser feitas nessa sequência. Lembra que eu falei que é um andaime, que a gente vai construindo de baixo para cima, todas as peças precisam estar bem encaixadas. Primeiro tipo de atividade prática que a gente vai fazer é uma prática controlada, com foco total na precisão, sem escolha do aluno. Só tem o uso correto ou incorreto aqui do conteúdo. Então, é muito parecido com as questões de checagem de conteúdo fechadas que você fez, né? Aqui a gente vai ter uma tarefa em que você controla o que o aluno vai usar. Então, aqui eu tenho opções para ele escolher, né? Eu não tenho perguntas abertas aqui de forma nenhuma,
certo? São atividades de preenchimento de lacuna, de múltipla escolha, categorizar em grupos, exercícios de repetição, de substituição, exercícios corais, né, que é a sala toda responder aquela mesma resposta juntos, se for, no caso, uma atividade oral. Se for escrita, exercícios de correspondência ou combinação, verdadeiro ou falso, ordenar. Todas essas são exemplos de práticas controladas. Por quê? Porque é muito difícil o aluno errar. Nesse ponto que eu acabei de apresentar o conteúdo para o aluno, eu quero não só que ele acerte, mas eu também quero que, através daquela atividade, ele continue entendendo melhor os pormenores ali daquele conteúdo que eu acabei de apresentar. Né? Então, ela é uma prática, mas, ao mesmo tempo, ela está ajudando ali o aluno a aprender ao mesmo tempo, através desse fato dela ser mais fechada, de não dar muita margem de erro, né? Depois da prática controlada, desse tipo de atividade, a gente pode vir com uma prática que a gente chama de menos controlada. Então tá, você já fez aqui assim, então vou abrir um pouquinho mais o espaço para você pensar, para você se expressar e também para você errar. Então aqui na prática menos controlada, a gente dá um pouquinho mais de poder para o aluno sobre a atividade. Então pode haver mais de uma resposta correta, né? Por exemplo, perguntas abertas com respostas curtas, justificar as respostas da prática controlada, por exemplo. Foi um verdadeiro ou falso? Por quê? Corrija as falsas, né? Foi um categorizar em grupo? Tá, mas por que esses estão nesse grupo e por que esses estão nesse, né? Completar um quadro, um diagrama, completar frases, né, com mais de uma palavra, e aí você não dá as opções que ele tem para completar. Vai depender muito aí de como você gosta de trabalhar. E por fim, nossa terceira prática é a prática livre. Então vocês estão percebendo que a gente vai de algo mais fácil para o mais difícil. Agora na prática livre, você pode oferecer uma situação, problema, um contexto, né? Uma atividade aberta, perguntas abertas de respostas longas, por exemplo. E aí você não pede explicitamente ao estudante para usar o conteúdo. Você deixa ele realmente livre ali para usar o que ele aprendeu. E você só dá uma direção, certo? Essa tarefa, ela deve ser desenhada para que esse conteúdo surja naturalmente, mas muitas vezes não surge. Vou dar um exemplo para vocês que na aula de inglês, geralmente a prática livre é a prática em que os alunos vão produzir algum texto ou eles vão conversar, né? Um speaking ali, uma prática de conversação. E aí, a gente, claro, quer que o aluno, nessa conversação final aí da aula, nessa prática livre, use exatamente o que a gente acabou de apresentar para eles e que eles resolveram tão lindamente, perfeitamente, como no mundo cor-de-rosa, na prática controlada e na menos controlada. Porém, o aluno é livre para se expressar na conversação dele da forma que ele quiser. Ele pode expressar as mesmas ideias que você quer que ele expresse usando outras palavras, outro conteúdo, outra forma gramatical e não exatamente aquela que você ensinou na aula. E a gente fica um pouco frustrado quando isso acontece, né? Porque a gente quer ver ele fazendo aquilo ali que a gente acabou de ensinar, não só para ele aprender melhor, fixar melhor o conteúdo, mas para a gente ver ali, ter aquela sensação de que o aluno realmente captou a mensagem que a gente queria passar. E nem sempre acontece. E tá tudo bem, tá? Está tudo bem se o seu aluno não utilizar exatamente o que você falou, o que você apresentou, desde que esteja correto, adequado, né? Então, ela se chama livre justamente porque você não vai ali exigir muita minúcia nessa parte, certo? É a parte realmente do aluno se expressar criticamente, expressar suas opiniões, dar feedbacks, né? Então, você corrige aí algumas coisas disso, mas você não fica exigindo, igual você exigiu na prática controlada e na menos controlada, uma precisão, entende? E aí vai depender do seu conteúdo também, né? Como que a gente pode fazer isso aqui? Como eu disse, perguntas abertas de respostas longas, por favor. Dramatizações, simulações,
né? Discussões, debates em grupo. Então, os alunos podem discutir aí uma solução para um problema, eles podem escrever um resumo de solução, né? Eles podem fazer isso através da forma escrita, eles podem fazer um trabalho com uma gravação. São infinitas as possibilidades aí de você deixar o seu aluno mais à vontade para mostrar aquilo que foi apresentado para você, né? Então, em resumo, o planejamento de aula com base em metodologias ativas envolve a criação dessas experiências aí de aprendizado que são muito envolventes, né? Que o tempo todo você está pedindo algo, puxando algo, extraindo algo dos alunos. Eles são participantes ativos na construção desse conhecimento, né? E aí a gente consegue criar dessa forma algo mais estimulante, certo? Que prende melhor a atenção. E o que mais que a gente pode fazer para prender essa atenção, né? Porque, por enquanto, nós estamos só planejando a aula. Quais elementos a gente pode trazer aí nessa parte do aquecimento, essa primeira parte da aula, ou durante as práticas, ou nessa prática mais livre? O que a gente pode trazer aí para os alunos para encantá-los mais, que é para isso que a gente está aqui ouvindo esse podcast, né? Para saber os 7 passos para a aula perfeita. E o passo 2 é um passo muito interessante para colocar justamente no aquecimento, que é a novidade. Eu nunca esqueci o dia que a minha professora de 6ª série levou uma foto desse tamanho da bomba de Hiroshima, aquele cogumelo, assim, aquela fumaça, sabe? Aquelas cores vivas. É uma aula que eu nunca esqueci na minha vida. Por quê? Porque não era normal a minha professora chegar com uma foto daquele tamanho em sala de aula. Imediatamente, quando ela entrou e pregou essa foto no quadro, era quadro verde, de giz ainda, gente. Toda a sala ficou em silêncio, querendo saber o que era. Curiosa, perguntando: o que é isso, professora? O que é isso? Algumas pessoas já sabiam, outras não, né? E sabe por que ela levou essa foto? Porque ela queria trabalhar a música Rosa de Hiroshima de uma forma literária, poética. Era uma aula de literatura, o português, se não me engano. Ó, pra você ver, eu não lembro o conteúdo, mas eu lembro da aula. E essa foi a maneira que ela conseguiu de fazer o aquecimento dela, de fazer o warm-up da aula dela, de introduzir aquele conteúdo tão pesado, né, para alunos de 6ª série. Se você pensa, na época era 6ª série, agora é 6º ano. Mas é isso. A novidade, ela desempenha um papel aqui crucial no engajamento dos alunos, e ela é interessante para trazer no aquecimento, justamente porque se você introduz essa novidade ali, você retém essa atenção pelo resto da aula por muito tempo, né? Eles vão ficar muito curiosos para saber o que está acontecendo ali, por que essa aula está diferente, né? O que essa professora está aprontando, o que ela tem para nós. Então, aguça a nossa curiosidade, né? Quando nós somos expostos a algo novo, inesperado, nosso cérebro libera dopamina imediatamente, né? Que é um neurotransmissor associado à sensação de prazer e recompensa. E isso não apenas faz a gente se sentir bem, mas também nos torna mais abertos, mais receptivos ao aprendizado. E aí a gente pode aproveitar esse fenômeno que a novidade traz para o cérebro para mudar a rotina da nossa sala de aula, né? Nós podemos trazer fotos, por exemplo, impactantes, props, que seriam acessórios, por exemplo, uma mãozinha, uma varinha, um chapéu, um negócio que faz barulho. A gente pode mudar o ambiente, pode mudar o material, pode mudar a sua roupa, pode mudar o layout da sala, como as cadeiras estão dispostas, né? Várias coisas podem ser feitas para trazer aí uma novidade para a sua aula. O terceiro passo é a intensidade. Vocês já ouviram falar de HIIT na academia? HIT, HIIT? Aposto que sim, né? Mas para quem não sabe o que é, vou explicar brevemente aqui na minha linguagem de leiga. O HIIT é um exercício de alta intensidade que você faz, sustenta por alguns segundos ali, ou 1 minuto, ou sei lá, tem vários tipos de quantidade, e você descansa por um pequeno intervalo de tempo. E depois você faz novamente em alta intensidade e descansa novamente. Nós temos isso para a sala de aula e se chama RICA, HIICA,
High Intensity In-Class Activities, que é o mesmo princípio do treinamento de alta intensidade para o corpo, nós vamos fazer para o cérebro. Por quê? Porque você sabe muito bem disso, professor. Os nossos alunos não conseguem sustentar muitos minutos de atenção. Então, nós vamos dar uma tarefa e vamos colocar um tempo limite para essa tarefa, por exemplo, para que eles façam sob pressão. Sim, é isso mesmo. É dar a quantidade de pressão certa para que o meu aluno evolua, desenvolva. Porque se eu jogo uma prática controlada, por exemplo, nesses alunos, um verdadeiro ou falso, e deixo eles a Deus dará, eles vão ficar ali infinitamente. Você sabe disso. Então, eu sugiro para você que nenhuma atividade na sua sala de aula não esteja cronometrada. Vocês vão fazer isso aqui, essas são as instruções, chequei as instruções, vocês têm 2 minutos para fazer. E pergunte para eles, cheque as instruções novamente. Quantos minutos vocês têm para fazer? 2, certo. Ou então temos 5 minutos para fazer. E vamos contar ali no relógio. Você precisa seguir ao pé da letra? Se tiver exibido para ele esses cronômetros, precisa, né? Se não, você pode. Vou dar mais 30 segundos. Né? Você pode aí flexibilizar de acordo com o que você vai sentindo ali na sua aula. Então, a gente leva o aluno aí a sair da zona de conforto dele, cria um pouco de competitividade também, né? Quem vai conseguir terminar? Quem não vai conseguir? Né? Isso tudo traz essa intensidade para a sala de aula. Outra forma de trazer essa intensidade é fazendo jogos com eles, né? Então, as emoções ali vão ficar afloradas, vai ter movimento também, que é algo que a gente vai falar também no próximo passo. E o importante aqui é deixar eles sempre com o coração na boca, certo? Então, não dá para ser aquela coisa, monótona, calma, tranquila. Não, tem que ter uma emoção ali, e uma das formas da gente fazer isso é através do HIICA. Vocês podem pesquisar mais sobre isso, inclusive, que tem muita coisa na internet sobre isso, muitas sugestões. Infelizmente, aqui eu não vou conseguir falar de tudo, mas vocês podem aí pegar as ideias e aprofundar os seus conhecimentos. O próximo passo é o movimento, né? Então, estudos mostram aí que o movimento físico durante as aulas pode melhorar a função cognitiva dos alunos. E tem outra questão também. Quando nós estamos aprendendo, associando vários sentidos, isso vai criando mais conexões nos nossos neurônios, né? Fazendo mais sinapses e fazendo com que o conteúdo seja melhor fixado. E como que a gente pode trazer o movimento para a sala de aula, né? Sendo que a gente segue uma estrutura tão rígida de layout, de disposição das carteiras, todo mundo enfileirado, aquela coisa, né? Eu não gosto muito, para ser bem honesta, eu não trabalho com esse tipo de sala de aula, mas a gente pode incorporar aí, mesmo nesse layout de fileiras, de carteiras enfileiradas, a gente pode acrescentar algo que se chama TPR, que é algo que as professoras do infantil, se elas não conhecem por esse nome, elas já usam muito. E a gente pode trazer para as nossas aulas de adolescentes e adultos também, porque eles amam. Então, vamos supor, estamos fazendo ali uma atividade de prática controlada oralmente com a turma, e ao invés de me dar uma resposta de sim ou não, ou de verdadeiro ou falso, ou, né, cria ali 2 opções, nós vamos fazer um gesto. Nós vamos bater uma palma, nós vamos levantar, nós vamos bater na carteira, fazer assim, bater com o pé. Você vai criar um movimento ali com os seus alunos, que é a resposta que você quer extrair deles. Essa é uma maneira simples de fazer. Para quem dá aula de idiomas como eu, há muitas outras maneiras da gente incluir isso aqui em sala de aula. Por exemplo, se eu estou ensinando os alunos os verbos, eu posso pedir para que eles façam aquelas ações correspondentes àqueles verbos para poder aprendê-los melhor. Então, se eu estou ensinando jump, que é pular, todo mundo vai pular. Todo mundo vai pular a hora que falar jump. E é muito divertido, tá? Dá uma acordada quem dá aula aí de manhã, né? Primeiro horário, 7 horas da manhã, 7h50. É incrível como isso aqui envolve os alunos, gera bom humor, gera risadas, né? E o melhor de tudo, que é o nosso objetivo, cria mais conexões neurais e faz com que eles aprendam melhor. Não tem como você esquecer o que é jump depois de você ter falado jump
praticando a ação de jump. Concordam comigo? Não vai esquecer nunca mais. No passo 5, a gente destaca aí a importância da relevância do conteúdo, que não é muito interessante aprender uma coisa que a gente não sabe como vai aplicar. E mesmo que você seja professor de física e o seu aluno deteste física, você sabe que aquilo ali é importante para a vida dele. Como que você pode mostrar para o seu aluno que aquilo é relevante? Se a gente ficar muito focado no material didático, no material escrito ali que vem pra gente, né? Como os livros didáticos são construídos, e são muito bem construídos como devem ser, mas se a gente fica preso só naquilo ali, a gente não consegue fazer uma ligação com o mundo real para o nosso aluno, do que aquilo ali vai trazer para ele de vantagem na vida. Especialmente se você trabalha com adolescentes e adultos, que é todo o foco desse podcast, né? Eu não estou ensinando técnicas para crianças aqui, são para adolescentes e adultos. Essas pessoas já desenvolveram um pensamento crítico. Não é igual uma criança que está lá aprendendo tudo na brincadeira, no lúdico. O seu aluno adolescente e adulto, ele quer saber por que ele está aprendendo aquilo. Para quê? Em que isso vai ser útil na minha vida? Então, se você traz, por exemplo, um problema que aquilo ali pode solucionar, ou um caso interessante, um vídeo de que aquela situação ali da física, por exemplo, aconteceu, né, em que aquele fenômeno aconteceu, o seu aluno vai estar muito mais receptivo a aprender, porque ele vai saber que aquilo ali faz sentido, né? De que adianta você mostrar as fórmulas se eu não sei para que aquilo ali serve? Então, sempre pensar na relevância do conteúdo, né? Como que eu vou aplicar isso na minha vida diária? E quando a gente trata das práticas, a gente consegue trazer a relevância também, introduzindo projetos, trabalhando com interdisciplinaridade, né? Então, vamos reunir aqui os conteúdos de português e biologia, né? O meu conteúdo, sorte minha, eu consigo fazer isso com todos os outros, né? Eu consigo ter interdisciplinaridade com todos os outros conteúdos, então eu consigo ensinar matemática, inglês, biologia, né? E fazer esse cruzamento aí de ideias para que isso se torne mais relevante também. Então, não é aprender, eu falo com os treinamentos de professoras de inglês que eu dou, eu sempre falo, o aluno não vai aprender inglês simplesmente por aprender o inglês. Ele vai aprender o inglês através de outros conhecimentos, certo? Porque é para isso que a língua é usada, né? E todos os conteúdos conseguem fazer isso. Se conectar, trabalhar aí junto com outros professores para trazer essa maior relevância. Quem dá aula de línguas também pode se valer do que a gente chama de CLIL, Content Language Integrated Learning. Existem cursos para isso, né? Vocês podem pesquisar, quem é professor de idiomas pode pesquisar o que é o CLIL e como trabalhar com o CLIL em sala de aula, que traz bastante relevância também. O nosso passo 6 é o papel das emoções na aprendizagem. Eu considero o passo 6 o mais importante, vou puxar a sardinha para a lata dele mesmo, porque aquilo que o cérebro gosta, aquilo que o cérebro ama é eterno. E geralmente aquilo que machuca também. Então, quando a gente tem um aprendizado que é muito carregado de emoção, seja ela positiva ou negativa, é como se aquilo ficasse gravado mais profundamente na memória do meu aluno. E uma forma de trazer emoção para a sala de aula que eu gosto muito é com a música. Nem todo conteúdo vai conseguir fazer isso, né? Mas a música automaticamente já estimula várias áreas do cérebro e evoca emoções, né? Outra coisa é você conseguir tornar a sua aula emocionante por meio de pausas humorísticas. Então, vamos fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, claro, sem ofender ninguém, obviamente, mas vamos trazer aí um entusiasmo, né? Vamos tocar o nosso aluno de forma diferente. E outra forma, que é algo que todo professor deveria fazer, é criar rapport com os alunos, né? Criar essa conexão, esse vínculo. É claro que o aluno aprende melhor do professor que ele gosta,
né? Isso não há dúvidas. Não quer dizer que se ele não gosta do professor, ele não vai aprender. Até porque muitos alunos aprendem apesar dos professores. Mas quando você gera essa conexão com o aluno, né? Cria ali com ele um vínculo, há essa sensação de que eu posso contar, eu posso confiar, essa pessoa está aqui para me apoiar, para me ajudar na minha carreira educacional, na minha jornada, vai ser muito mais fácil para você. E, finalmente, o passo 7, mas ainda vou voltar lá, porque nós vimos sobre o planejamento da aula, aquecimento, recapitulando, né? Aquecimento, exibição ou suscitação do conteúdo, ou exibição e suscitação do conteúdo através da prática de descoberta guiada. Vimos os 3 tipos de prática: prática controlada, prática menos controlada e prática livre. Estamos vendo como a gente modifica isso para encantar melhor o nosso aluno. E vamos passar ainda por mais alguns passos. Mas o passo 7, ele explora o estímulo sensorial do aluno. E quando eu falo estímulo sensorial, eu estou falando de envolver todos os sentidos do corpo. Sim, você aprende muito melhor, muito mais áreas do cérebro são estimuladas quando eu tenho um aprendizado que une visão, audição, se possível, olfato, paladar. Por que não? Por que não estar ensinando sobre solo para os alunos e ter ali, de fato, o tipo de solo para o meu aluno ver, cheirar, tocar, experienciar, além de apenas uma mera foto no livro? Olha como que o aprendizado fica muito mais significativo simplesmente porque você levou 3, 4, 5, não sei quantos caixotes de terra para sua sala. Dá trabalho? Dá. Mas em nenhum momento nesse podcast eu falei com vocês que ia ser fácil. Não é fácil dar uma aula com metodologias ativas, envolvente, que realmente encanta e que realmente faz com que os nossos alunos aprendam. Mas vale muito a pena. Muito mesmo. Então, quando a gente dá uma aula, né, que estimula mais sentidos, a gente vai promover aí, vai enriquecer esse processo de ensino e vai proporcionar aos alunos uma experiência duradoura aí desse conteúdo. Vai ficar igual a aula da bomba lá, atômica, explodindo na minha mente. Nunca mais esqueci. E essa aula, se a gente parar para lembrar, ela teve novidade, ela teve emoção, muita emoção, com certeza, porque quando a professora explicou realmente para todo mundo do que se tratava, todo mundo ficou muito chocado. É muito lamentável, especialmente para crianças / adolescentes de 6º ano, né? Ela integrou múltiplos sentidos, porque ali não era só ela falando do conteúdo, tinha um visual muito bonito, né? Imagens muito bonitas, é algo que eu procuro, assim, sempre prezar. Porque uma imagem HD, né, se você for exibir numa TV para o aluno, ou se você for imprimir e levar para a sala de aula, vai capturar muito mais atenção do que uma imagem pixelada, horrorosa, de má qualidade, né? Então, aquilo que enche os olhos, aquilo que é belo, que é estético, vai atrair a visão do seu aluno. Audição, podemos ter aí coisas que fazem barulho. Então, toda vez que acabar o tempo da tarefa lá cronometrada, que está trabalhando a intensidade, vai ter um barulho específico, né? Quem faz isso muito bem, novamente, são as professoras do infantil, que tem uma musiquinha para cada parte da aula, né? Tem a musiquinha do bom dia, tem a musiquinha do aniversário, tem a musiquinha da hora do lanche, da hora do cochilo, da hora da história. Há um marcador auditivo e que também é de movimento e que está envolvendo todo mundo ali naquela rotina. Isso é muito interessante. E a gente consegue integrar aí não só visual, auditivo, tátil, o exemplo da terra, né, do solo que eu falei, de texturas. A gente pode ter uma aula aí culinária, por que não? A gente pode ir visitar algum lugar, né? Tudo isso vai envolver muitos estímulos, muitas sensações físicas, muitos estímulos sensoriais, que é justamente o nome do nosso passo 7.
E você não precisa incorporar todos os passos ao mesmo tempo. Ai, vou ter que fazer as 7 coisas em todas as aulas. Não, até porque é bastante coisa, né? E haja criatividade, certo? Mas tente colocar aí, claro que o planejamento não pode faltar, esse é essencial, mas tente colocar outras coisas. Pensa no warm-up, a novidade, né? Pra gente fazer a prática livre, talvez uma visita de campo, talvez algo que envolva as emoções, um debate, certo? Então, cada parte da aula você pode colocar alguma coisa. Só não dá para ser uma coisa básica de quem não se preparou ou de quem não se planejou. E justamente por isso o passo 1 é o passo do planejamento. Depois dessa prática livre e de ter envolvido alguns desses 7 passos na sua aula, claro que você vai ter um momento aí de feedback com os alunos. Então, é interessante deixar alguns minutos finais para você fazer o que eu chamo de correção tardia. Então, muitos momentos durante a aula acontecem situações que pode ser que a gente não queira interromper o aluno naquele momento que ele está falando para poder corrigi-lo, porque ele está se desenvolvendo bem numa apresentação ou num debate. Então, a gente deixa esse momento de feedback para tanto fazer essa correção tardia, que não foi ali instantânea para o aluno no momento do erro, como também para falar como que eles foram. Tudo que a gente mais quer é se sentir amado como ser humano e apreciado. Então, imagina que depois de todo esse espaço, todo esse processo dentro de sala de aula, eu como aluno escuto o meu professor falando que parabéns, vocês foram muito bem nisso, nisso e nisso. Mas elogie o que realmente merece ser elogiado. Aquilo que realmente o aluno teve progresso. Não é só falar assim, vocês arrasaram e pronto. Elogie pontualmente. Esse momento de feedback é para isso. E para falar o contrário também, né? Olha, hoje aconteceu assim, assim, assim. Vai ser melhor se na próxima aula isso não acontecer, ou se acontecer dessa e daquela maneira. É o momento realmente de você falar, fazer aquele resumo final, fechar aquela aula, dando o seu feedback para eles, dando o seu retorno, como que foi, atendeu as expectativas e ouvir deles também, por que não? Não são metodologias ativas? Eles não são participantes ativos desse processo de aprendizagem? Por que não ouvi-los também, certo? Bom, resumindo, deixa eu encontrar aqui, deixa eu beber uma água. Então, quando a gente combina, né, esse planejamento cuidadoso, essas novidades, essas atividades envolventes, a gente acaba ali criando mais conexões, estimulando mais áreas do cérebro, fazendo com que esse conhecimento fique realmente mais aprofundado na memória do nosso aluno e torna esse ambiente de sala de aula realmente dinâmico, inspirador, engajador, né? E, enfim, promover aí o desenvolvimento integral desses alunos, que é o nosso objetivo como educadores todo o tempo. É o meu, tenho certeza que é o seu também. Eu espero que você tenha encontrado esse episódio informativo, inspirador. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.